Assis na TV. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Você sempre conectado com a Andorinha. A melhor companhia para uma boa viagem. Olá amigos da TV 10, nós estamos mais uma vez hoje falando sobre cirurgia plástica. Nós estamos aqui na Clínica Dias, estamos sendo recebidos aqui pelo Dr. Luiz Fernando Dias para falar sobre um assunto bastante importante, que é a mamoplastia redutora, ou seja, já falamos em outras oportunidades sobre aumento de mamas. Hoje nós queremos falar exatamente ao contrário, a redução de mamas. Primeiro, muito obrigado por nos receber aqui, Dr. Luiz Fernando. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Bom, o que pode ser feito em casos como esse? Ou seja, aquelas pacientes que vêm com a reclamação de uma correção no tamanho da mama, ou seja, reduzir a mama, doutor. Perfeito. Paciente que apresenta excesso de volume mamário, nós fazemos uma cirurgia que chama mamoplastia redutora, e reduz o volume. Geralmente o paciente que apresenta mamas grandes tem também mamas flácidas, pelo excesso de volume. Então você reposiciona e reduz o volume. É a diferença inclusive entre a mamoplastia redutora e a mastopexia, porque você comentou agora há pouco da mamoplastia de aumento, que nós já discutimos em outra reunião, que é a inclusão de prótese de silicone. Mas a mama pode ser pequena, de bom tamanho, ou grande. Então, quando ela é pequena, você indica a prótese. Quando ela é grande, você reduz e monta. E se ela for de tamanho adequado e a queixa for só flacidez, nós montamos a mama. Agora, falando sobre isso, a queixa da paciente não deve ser simplesmente estética, deve ter algumas outras implicações. Quais são elas para o telespectador poder acompanhar, doutor? Perfeito. No caso das mamas grandes, das hipertrofias mamárias, e nos extremos de volume mamário, a gente chama até de gigantomastia, o paciente não apresenta só uma queixa estética, ele tem um conjunto de outras queixas. Então, o paciente com mama muito grande, ele pode apresentar assadura na parte do sulco mamário, ele pode apresentar dores na coluna cervical. Por quê? Porque é um peso exagerado, tem uma limitação da sua atividade. Como que você pode, com uma mama extremamente grande, fazer algum tipo de atividade física regular? Então, essas alterações o paciente nos traz, às vezes com indicação de outros colegas, como por exemplo ortopedistas, dizendo que está dando problema em coluna, então passa a ter uma indicação não só estética, como funcional também. Bom, falar sobre indicação, quando é que se indica esse tipo de cirurgia? E as adolescentes, elas podem também passar por esse tipo de procedimento? A indicação da cirurgia, lógico, é feita pela queixa do paciente, mas esse paciente está apresentando mamas grandes e flácidas. Quanto a adolescente, a jovem fazer essa cirurgia, geralmente é feita a partir dos 16, 17 anos, mas o mais importante é que essa paciente já tenha tido todo o crescimento mamário. Então ela vai referir para você que faz já alguns anos que a mama não cresce mais, que ela está estável, muitas vezes já está há muitos anos da menarca, que é a primeira menstruação. Às vezes você pode pedir uma avaliação para o ginecologista desta paciente para ele liberar, mas é sempre feito junto com a paciente. Isso, claro, depende do grau de alteração. Para vocês terem uma ideia, eu recebi uma paciente, que nós fizemos uma cirurgia desse tipo, ela tinha 14 anos e eu acabei operando essa paciente, porque ela me apresentou com uma extrema assimetria. Uma mama era muito grande, precisava reduzir bastante, e do outro lado ela não tinha mama. E isso estava gerando problemas psicológicos na escola. E ela pressionava o ginecologista dela, o ginecologista avaliava e ela não conseguia porque era uma diferença muito grande. Aí ele mandou uma carta para mim, nós decidimos conjuntamente operar e ela fez a cirurgia com 14 anos. Não é a idade normal ou adequada, vamos dizer assim, mas em alguns casos você pode abrir algumas exceções. Geralmente, adolescente acima de 16, 17 anos pode ser submetido a essa cirurgia, claro que depende da queixa. Quanto mais branda é a queixa, mais pode se postergar o procedimento. Bom, depois de realizado, o objetivo concretizado, posteriormente, essa flacidez das mãos podem voltar? Elas podem recorrer? Certo. E além disso, pode voltar a crescer também, doutor?
Olha, voltar a crescer a mama é difícil, a menos que o paciente ganhe peso. Ela pode perder peso também se ele perder peso, porque como eu falei no começo, a mama, dentro da mama tem gordura e tecido fibroglandular. Então, se você tem gordura e glândula, você pode ter alteração do volume da sua mama por aumento de tecido glandular ou por aumento de tecido gorduroso. A glândula aumenta quando? Na amamentação, aumenta muitas vezes antes do período pré-menstrual, que a mama fica inchada, às vezes aumenta no tecido mamário propriamente dito, e ele vai aumentar ou diminuir a gordura de acordo com o ganho ou perda de peso do paciente. O paciente vai engordar muito depois da cirurgia, ele vai o quê? Ele vai aumentar o volume mamário. Por isso que as mamas ficam com flacidez e muitas vezes perdem volume quando o paciente perde muito peso, por exemplo, pós uma cirurgia bariátrica. Às vezes nós temos que montar a mama, porque a mama era grande, mas perdeu muito peso, diminuiu. Então, da mesma forma que ela pode diminuir quando você perde peso, ela pode aumentar depois dessa cirurgia. Um dos motivos que isso acontece é se o paciente ganha peso. Agora, recidiva, a mama nunca vai ser como ela era antes da cirurgia, ela sempre vai ser melhor. Agora, o que nós fazemos na cirurgia não é a troca da pele da mama, é a remoção do excesso da pele. Então, aquele tecido que ficou, aquela pele que ficou cobrindo a mama, é a pele que o paciente tinha. Então, se é uma pele que tinha flacidez, estrias, uma pele ressecada, vai continuar. Temos que fazer alguns tratamentos na pele para que ela melhore a sua qualidade. Então, a gente indica para o paciente utilizar sutiã sempre, para não ter o peso da mama, para que o sutiã ajude a segurar a mama, passar creme, evitar incidência solar, evitar deitar sobre a mama, para a gente ter resultados mais duradouros. Mas a mama pode sim apresentar flacidez depois da cirurgia, como pode apresentar uma mama que não foi operada e não era flácida. Então, a mama, depois a cirurgia, não bloqueia de forma alguma as alterações cutâneas de pele que a pele da mama vai apresentar futuramente. Bom, eu sempre lhe pergunto isso, no final das entrevistas, sobre o aspecto se ele fica natural. Nesse tipo de procedimento, é natural o resultado? O resultado da mamoplastia redutora é natural, tá? Inclusive, quando a mama fica extremamente montada, dá até, eventualmente, um aspecto de artificialidade. E isso a gente, na verdade, deixa no final da cirurgia, porque a gente sabe que a mama assenta depois. Então, a mama vai ficar com aquele aspecto natural. As cicatrizes normais, sem alargamento, sem alteração de cor. É claro que a questão cicatricial depende muito de cada paciente. Então, a gente acompanha o paciente por bastante tempo no pós-operatório, exatamente para acompanhar essa questão de cicatriz e forma que a mama muda no pós-operatório. O resultado geralmente é muito bom, compensa, porque reduz o tamanho da mama, o volume mamário. Além disso, ela tem uma acomodação melhor do sutiã. Puxa, agora estou conseguindo usar, consigo fazer atividade física. Além disso, quando ela tira o sutiã e olha no espelho, ela tem uma mama mais balanceada em relação ao seu corpo, mais bonita, de uma forma melhor, e uma mama sem excesso de flacidez, com volume adequado. Ok, eu quero mais uma vez agradecer a sua forma sempre simpática de responder aos nossos telespectadores e tenho certeza que novos temas virão. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, muito obrigado.